Que a paz esteja com todos, caros irmãos e acompanhantes aqui do nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo com relação ao dilúvio. Então, se você não viu os vídeos anteriores, é bem importante que você dê uma analisada, observe as figuras de linguagens lá utilizadas, para que aqui você possa ter um entendimento mais pleno com relação à mensagem que estamos aqui tentando transmitir. Então nós já vimos o que significa a arca, o que significa Noé, o dilúvio, os números da construção da arca, da janela, enfim, já tem várias informações nos dois últimos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o pacto de Deus com Noé e os animais na arca. Então vamos fazer a leitura aqui de Gênesis no capítulo 6, no verso 18 adiante, que nos diz assim: Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, de 2 em 2, de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil conforme a sua espécie. 2 de cada. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme tudo que o Deus lhe mandou, assim o fez. Então nós vimos aqui até o verso 22, onde nós vamos focar aqui na mensagem com relação ao pacto. Então o pacto de Deus para com Noé, nós vimos que livrou ele, na primeira leitura mais rasa do texto, né? Então, um pacto com ele e sua família. Na volta de Cristo, o pacto é com a igreja, a aliança com a igreja também, né? Mais uma visão mais profunda, nós podemos analisar que este pacto é aquilo que Deus abraça, né? Junto com aquele que aceita, uma aliança que Deus faz com toda a humanidade, com todo aquele que quer, com todo aquele que aceita. Então nós estamos aqui, né, nossas vidas, nós temos uma limitação de pensarmos que só nós nascemos para o trabalho, para ganhar, para crescermos materialmente falando, e focamos maior parte do nosso tempo nisso, né, nessa rotina. O que é necessário, claro, né, mas a vontade de Deus, ela é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, que todo homem se salve. Então, quando nós nascemos aqui na Terra, né, quando nós iniciamos a nossa jornada, nossa vida, vai chegar um momento que nós vamos ter um discernimento, né, para crescermos, se nós buscarmos, espiritualmente falando, conhecer a vontade de Deus. Então, tanto a antiga quanto a nova aliança, ela se trata de um único pacto, né, claro, dividido ali em 2 etapas, mas que é a vontade de Deus para com o homem, para ter o homem para si novamente. Quando eu digo ter em si novamente, é com relação desde a queda de Adão, para que o homem retorne a si. Coisa que foi muito importante, que nos alcançou através de Cristo, né, que é o segundo Adão. Então essa é a vontade de Deus. Então nós estamos aqui para isso é nosso principal. Nós temos que cultivar a nossa terra, para que possamos plantar boas sementes e dar bons frutos, ser uma árvore frutífera, com frutos bons, não com abrolhos, né? Enfim, então esse é o dever de todo homem, ter esses frutos, que ele busca esses frutos, né? Ele planta, e pela misericórdia e a graça que é em nome de Cristo, que para nós, a partir do seu ministério, a partir do ministério de Cristo, só as nossas obras, nossa obediência já não é suficiente, até porque se dependêssemos das nossas obras para sermos salvos, nenhum homem se salvaria, porque todos nós pecamos. Então, quando nós estendemos a nossa fé, nós abrimos nossa mente para entender o sacrifício de Cristo, nós abraçamos a salvação de uma maneira completa. Agora nós podemos, né, nos chegar a Deus através do mediador. Então esse é o pacto. Então o pacto ali não é só com Noé, não é só com a igreja no final dos dias, mas é com toda a humanidade, desde Adão até o final do reino milenar, até o reino eternal, onde a plenitude da vontade de Deus, ela se completa. Então esse é o pacto. E os animais, irmãos? Os animais é um pouquinho mais simples de nós entendermos. Nós temos vários textos onde nos mostram
principalmente o livro de Daniel, que animais são nações. Então são povos, dominadores, conquistadores, principalmente, né, povos que oprimiram o povo de Deus, Israel, antigamente, né? E o quarto animal que oprime a igreja, povo de Deus, atualmente, maior parte, né, oprimiu durante um período específico da história. Então, quando Deus fala para Noé que os animais entrarão na arca, eles estão justamente, né, figurando as nações que entrarão no milênio. Então, elas vão ser poupadas para que a vida não cesse, né, porque a igreja vai ser transformada, a igreja não vai estar no aspecto do homem como carne e sangue. Mas há necessidade que alguns tenham, né, para que a mensagem seja estendida e se cumpra a palavra de Deus com relação aos profetas que disseram, né, das nações do milênio, que serão regidas com vara de ferro, para que a plenitude da aliança com Abraão se cumpra no reino eterno, onde todas as nações serão abençoadas. Então isso se cumpre justamente na simbologia dos animais adentrando ao milênio. Então esse restante dessas nações serão livres durante a volta de Cristo, né? Então são essas nações que poderão, sim, alcançar a vida no milênio, né? Que se não cederem no final do milênio, né? Conforme nós temos por base no livro do Apocalipse, né? A rebelião, mas enfim, é um assunto para outro vídeo, né? Mas entrarão nações, isso é um fato. Que por causa de Noé, por causa da aliança, por causa da arca, elas entrarão junto no reino milenar messiânico. Então, e durante o período do dilúvio, então essas nações, né, elas eram alimentadas por Noé. Noé se alimentava e também alimentava os animais, como está escrito ali, né? Então o povo de Deus, todos desde o princípio, todo aquele que fez a vontade de Deus até a igreja de Deus hoje, então ela é a luz do mundo, ela é que sustenta toda a humanidade, irmãos, é ela que vai ser a base para que essas nações no milênio possam chegar, né, à vontade de Deus. Nós já somos, em certa parte, sacerdotes, né, mas em sua plenitude no reino, na vontade de Deus, em sua plenitude para o homem. Então, nós, irmãos, também sustentamos o mundo. Nós parecemos tão pequenos, né, mas nós somos administradores do reino do Filho de Deus, que é o reino do próprio Deus também. Então, nós somos aqueles servos que temos que administrar esses talentos, né, do rei. Então, nós temos parte nisso também, irmãos. Então essa é a simbologia ali para os animais na arca, né? Então é todo esse processo da humanidade que adentrará como um todo, né? Igreja, posteriormente povo do milênio, né? Entrarão no reino eternal. E continuando um pouco a leitura, diz assim, já no capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu, toda a tua casa na arca, porque te visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea, mas dos que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a semente sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então aqui nós vemos, né, a quantidade dos animais que entrariam. Os irmãos podem perceber que dos restantes das nações, aqui em Noé é figurado como 7 limpos e 2 imundos, né? Então os irmãos também veem aqui a questão numerológica. Nós já falamos, o 7 ele simboliza ali a redenção do homem, espiritualmente falando. E o número 2 simboliza a criação de Deus, então que serão poupada a criação de Deus para alcançar a redenção no milênio, né? Terão essa oportunidade. Daí ele vai falar ali um pouquinho mais para frente que passado ainda 7 dias, mais uma vez o número 7, agora entra um número que nós não falamos ainda, que é o 40. Não lembro se nós falamos no vídeo passado, mas enfim, o 40 nós vemos que é um número de preparo, de enfrentamento para cumprimento de uma determinada função, de um determinado serviço que Deus estabeleceu. E na Bíblia isso é repleto de exemplos, irmãos. Desde o povo no deserto, 40 dias devido à sua desobediência caminhando no deserto. Próprio Cristo sendo tentado 40 dias para que posteriormente ele alcançasse ali a capacidade do seu ministério. Então ele teria que ser tentado 40 dias, ele foi preparado, digamos assim, 40 dias. Temos Jonas também, né, que pregou para Nínive durante 40 dias, então todo esse preparo para que o povo de Nínive se arrependesse. Então o dilúvio ele dura 40 dias e 40 noites, para que toda a face da terra, a substância que fiz, né, se desfaça. Então, irmãos, aqui nós vemos, né, um apontamento, claro, de preparação nesse período do dilúvio. Então, é um apontamento para esse período em que as nações têm a oportunidade de buscar, né, o dilúvio, de conhecer a verdade, de se arrepender, praticar as boas obras, delas acordarem dessa rotina de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, né? E começar a pensar que
existe um Deus e que há uma vontade a se cumprir perante esse Deus. Então, são obras para consigo mesmo, para com o próximo, para com Deus, que você deve fazer, e a base está na palavra de Deus. Então, são obras que demonstram arrependimento. Então, o dever de todo homem é praticar o arrependimento. Praticar o arrependimento todos os dias, né? Porque todos nós ainda somos pecadores. Então, mas para que tudo isso, né, não se desfaça com a terra, então, para que todos nós, como humanidade, possamos passar por esse dilúvio sem perecer, nós temos que praticar essas obras para que nós construamos a nossa arca. Então, esse período, né, determinado aqui por 40 dias, 40 noites, é que isso ocorre. E se nós analisarmos mais profundamente, a gente vai ver que no quarto dia de milênio, o ministério de Cristo alcança sua plenitude. Então, olha aí quantos apontamentos, né? Cristo nasce, digamos assim, no quarto milênio. Nós não sabemos, né, exatamente o ano de milênio, desde Adão, mas provavelmente no quarto, né? Então, também tem isso. Então, e lembrando que 40 é o mesmo 4, só que em uma plenitude maior, porque ele tem o 0, né? Mas o 0, na contagem da questão da numerologia, o 0 ele não é somado, então 4 mais 0 continua sendo 4. Daí, continuando, né, ele diz: e fez Noé conforme tudo que o Senhor ordenara. Então veja, né, então esse período Deus ele manda o dilúvio para que toda a humanidade pereça, ou seja, para que todo esse domínio do pecado, toda a carne, que é a simbologia do pecado, ela se desfaça. Então Deus tem que mandar o dilúvio, que nós já vimos que a água, quando vem, ela é para regar a terra, para que a terra dê bons frutos. É a palavra de Deus, é a sua misericórdia para o homem, para que ele consiga ter os seus bons frutos. Mas quando ela se torna em tempestade, em dilúvio, então ela se torna juízo. Então a palavra de Deus, tanto ela traz a misericórdia, quanto ela traz o juízo. Então esse é o dilúvio, e nós nos protegemos deste dilúvio dentro da nossa arca, dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, e todos esses apontamentos que nós já fizemos, né? Então lembrando, né, que Noé ele simboliza a igreja, o próprio Cristo, né? A sua esposa, a igreja, nós vemos ali também apontamento para a igreja, né? A descendência de Noé, a descendência de Cristo, né? Na questão espiritual nós somos ligados ao corpo de Cristo. Os animais que já não são a igreja, mas simbolizam as nações que passarão para o milênio. Então, irmãos, essa é mais uma parte do nosso estudo. Vamos continuar aí dando sequência nos próximos dias, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, tem um e-mail aí na descrição, né? E desejo aos irmãos a paz, né? Um feliz sábado e até um próximo vídeo.